Dessa vez o governo começa. Quem fala, líder Paulo Pimenta? Presidente, eu lamento a leviandade, eu lamento a mentira, a desfaçatez e alerto que vão responder criminalmente, civilmente, cada acusação sem prova que fizerem aqui e em qualquer outro lugar contra o senhor Fábio ou qualquer outra pessoa. Eu desafio os parlamentares que falaram até agora, senhor presidente, que apresentem aqui um documento da CPI, que apresentem aqui uma prova do que disseram. Foram atrás, senhor presidente, de um depoimento de um camarada que é acusado por roubo de carro, um cara que responde por ladrão, que está envolvido numa briga que não tem nada a ver com essa CPI, que não tem nada a ver conosco. Uma pessoa completamente desacreditada, um desqualificado, que não apresentou nenhuma prova. E me admiro de parlamentares da República chegarem aqui e afirmarem: recebe isso, recebe aquilo. Então provem o que vocês estão dizendo. Provem. Estão aqui para divulgar fake news e mentira, tentando transformar essa CPI num palco, senhor presidente, de acusações criminosas, como já fizeram na história contra outras pessoas e contra o próprio presidente Lula. Não há nenhuma relação entre esta CPI, entre esta investigação e o senhor Fábio. Não há qualquer nexo, inclusive, senhor presidente. Vossa Excelência foi um que, em várias oportunidades, afirmou que precisava haver um nexo de relação. Não há um documento. Tem milhares de documentos dentro dessa CPI. Milhares de documentos. De quebras que foram feitas, de sigilos, de rifes. Eu desafio que me mostre qualquer documento, qualquer prova que o senhor Fábio tenha recebido qualquer centavo relativo a algum assunto que diga respeito a desconto associativo, a INSS ou qualquer outro assunto. O que há aqui, senhor presidente, o que há aqui, lamentavelmente, é uma tentativa de manipulação baixa, com argumentos falsos, que vão responder criminalmente e civilmente. Cada parlamentar, aqui e fora daqui, que repetir, que afirmar que recebia mesada, que recebeu dinheiro, vai ter que provar o que disse, porque a imunidade parlamentar não protege ninguém contra crime. Portanto, senhor presidente, não tem nenhum sentido, a não ser disputa política, este requerimento aqui. Não há, senhor presidente, nenhum elemento que justifique que este requerimento seja apresentado e muito mais que ele seja aprovado. Portanto, o nosso voto é contra, nós votamos contra e vamos continuar denunciando. O único objetivo, senhor presidente, desse requerimento, o senhor sabe qual é? É desviar o foco da investigação. É fazer com que a gente não chegue nos verdadeiros responsáveis por esse roubo bilionário dentro do INSS. Mas não vão conseguir. Não vão tirar o foco da investigação. Nós vamos levar até o fim essa investigação e vamos fazer com que todos esses personagens que foram responsáveis dentro do governo Bolsonaro para permitir que esta quadrilha de ladrões roubasse aposentados, aposentadas, pensionistas e BPC sejam punidos. Não pensem que a sociedade brasileira não está entendendo esta tentativa de desviar o foco da investigação. Este é um requerimento absolutamente fora de propósito e, portanto, será não o voto que nós vamos encaminhar aqui, senhor presidente. Pela oposição, quem fala, líder Rogério Marinho. Olha, nós temos aqui o Marcel Van Hatten aqui. Com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten. Então, você está pronto, Moro? Pode
O senador Moro, então. Senador Sérgio Moro, por 5 minutos. Presidente, desde o início, uma das grandes indagações dessa CPMI foi como é que pode, durante tanto tempo, ter ocorrido esses descontos fraudulentos nas aposentadorias e pensões do INSS, sendo pago milhões a tanta gente, inclusive a altos funcionários do INSS, como Alessandro Stefanuto, nomeado pelo governo Lula, que recebeu aqui mesada de 250 mil, 500 mil reais mensais. Nós também ficamos indagando a CGU, embora tenha feito um trabalho apuratório, porque a CGU, desde o primeiro momento, não provocou as altas esferas do governo Lula para que fossem interrompidos esses descontos associativos. São 5, 6 bilhões de reais, vitimando gente simples, vulnerável, o órfão, a viúva, o inválido, que dependem desses benefícios para sua subsistência. E, no fundo, com o decorrer das investigações, esse quebra-cabeça e as explicações vão surgindo. E aqui a gente tem uma delas, a fundada suspeita de que no centro dessas articulações criminosas se encontra um personagem já conhecido por envolvimento em outros crimes, em outras fraudes, que é exatamente o filho do presidente Lula, o Lulinha, o Fábio Lula da Silva. E hoje, de maneira muito corajosa, parte da imprensa, divulgado primeiro no Poder 360, saiu depois também no Metrópolis, informa que tem um depoimento colhido pela Polícia Federal, de 28 de outubro deste ano, prestado pelo senhor Edson Claro, que é a base do governo, que vem aqui contar uma montanha de mentiras, blindou e que impediu que nós chamássemos aqui para ser convocado. Eu fico pensando desse Edson Claro, e aqui se questiona a credibilidade dele, mas por que não chamá-lo então para ouvir e ver que provas ele tem a apresentar? Por que não aprofundar as quebras de sigilo bancário e fiscal do Edson Claro, ou agora em cima do Fábio Lula da Silva? E veja o comportamento. O que fez o Lulinha? Fugiu para a Espanha em julho desse ano. Tão logo surgiram notícias do seu envolvimento. Nós temos ouvido aqui, senhor presidente, nos bastidores, do possível envolvimento do Fábio Lula da Silva. Inclusive, o próprio Frei Chico seria apenas ali um representante dele nesse esquema criminoso. E agora nós temos a chance de ir para o coração desse esquema criminoso, mas a base, os deputados aqui do PT, principalmente, os senadores do PT, vão votar contra, porque não querem chegar ao coração desse esquema criminoso que vicejou e que escalou, e os números não mentem. Esse escândalo está no colo do governo Lula, e o governo Lula não tomou as providências porque havia gente graúda do governo Lula envolvido no Ministério da Previdência, no INSS, recebendo mesada. E agora essa notícia que nós deveríamos ter o dever de apurar, de uma mesada de 300 mil reais pagas pelo careca do INSS ao senhor Fábio Lulinha da Silva, que está foragido. Então é importante que o país saiba, esse fato não permanece mais escondido, e esses parlamentares que aqui o blindarem não estão dignificando e cumprindo com honradez os seus mandatos. Beira a prevaricação, a recusa em aprovar requerimentos de investigação do senhor Fábio Lula da Silva ou de convocá-lo para prestar depoimento. E precisaremos, presidente, recolocar na pauta a oitiva do Edson Claro. Vamos lembrar que esse cidadão está em risco hoje, por estar enfrentando gente muito poderosa. E a gente sabe de casos passados nos quais pessoas chaves em escândalos criminosos do PT
desapareceram ou até foram vitimados. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!